Ela não estava apenas sendo mandada embora, estava sendo arrancada da própria história, com uma criança no ventre e um nome que a família queria apagar antes mesmo de nascer. Mas o que ninguém naquela varanda imaginava era que a estrada de barro levaria Cecília ao único lugar onde a verdade sobre aquela terra ainda respirava escondida. Se você gosta de histórias emocionantes do interior, cheias de dor, mistério, recomeço e coragem, já se inscreve no canal, deixa o like, compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem e comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo, porque essa história começa com abandono, mas termina perguntando uma coisa: será que às vezes Deus fecha uma porta só para empurrar a gente até o lugar onde a vida vai renascer? A mala de Cecília caiu primeiro. Depois veio o vestido dobrado, uma blusa velha, um par de sandálias gastas e, por último, uma fotografia amassada que escorregou pela poeira do terreiro como se também tivesse sido expulsa. Na varanda da casa grande, o pai dela não olhava nos olhos. A mãe chorava em silêncio, mas não dava um passo. Os irmãos permaneciam atrás, duros como cerca de arame, fingindo que aquela mulher de 24 anos, com a barriga de quase 7 meses, era uma estranha que tinha aparecido ali pedindo favor. "Você desonrou esta casa", disse o pai, com a voz baixa, perigosa. Cecília segurou a lateral da barriga, sentindo o bebê se mexer, talvez assustado com o tom dos adultos. O sol do fim da tarde queimava as telhas, e o cheiro de terra seca subia do chão rachado. "Pai, eu só preciso de alguns dias." "Você não precisa de dias. Precisa ir embora." A frase foi tão fria que nem parecia sair de um homem. Parecia sair da parede, da porta fechada, daquelas gerações inteiras que ensinavam mulheres a abaixar a cabeça quando a vergonha chegava. Mas vergonha de quê? De ter amado o homem errado? De ter acreditado numa promessa? Ou de carregar uma criança que ninguém queria reconhecer? Cecília olhou para a mãe uma última vez. "A senhora também quer que eu vá?" A mulher levou a mão à boca, tremendo, mas não respondeu. E às vezes, minha gente, o silêncio de quem a gente ama machuca mais do que qualquer grito. Cecília se abaixou devagar, juntou suas coisas da poeira, colocou tudo na mala pequena e caminhou até a porteira sem olhar para trás. Só quando ouviu o trinco bater atrás dela, entendeu. Não estava saindo de casa. Estava sendo apagada. A estrada era longa, vermelha e vazia. De um lado, pastos secos. Do outro, mato alto balançando com o vento quente. Nenhuma carroça, nenhum vizinho, nenhuma mão estendida. Será que ela sobreviveria àquela noite? O céu começou a escurecer antes que Cecília encontrasse abrigo. O peso da mala cortava os dedos, os pés ardiam dentro das sandálias, e a criança dentro dela parecia pressionar cada passo, como se perguntasse para onde estavam indo. "Eu não sei, meu filho", sussurrou ela com a voz quebrada. "Mas eu vou achar um lugar para nós." Quando a primeira estrela apareceu, Cecília viu ao longe uma cerca caída, quase engolida pelo capim. Atrás dela, havia um caminho estreito coberto por folhas secas, que subia até uma construção escondida entre mangueiras velhas, uma casa, ou o que tinha sido uma casa. O telhado estava torto, a varanda afundava de um lado. As janelas pareciam olhos escuros observando a estrada. Um velho poço de pedra ficava no terreiro, coberto por tábuas. Não havia fumaça, não havia cachorro latindo, não havia roupa no varal. Será que aquele lugar estava realmente abandonado? Cecília ficou parada diante da porteira quebrada, sentindo o coração bater forte demais. O vento passou pela casa e fez uma porta bater lá dentro. Tum, tum, tum. Ela pensou em voltar para a estrada. Mas voltar para onde? Para a noite? Para os bichos? Para os homens que podiam passar e ver uma mulher sozinha, grávida, sem defesa? Segurando a mala com uma mão e a barriga com a outra, empurrou a porteira. O rangido ecoou como aviso. No terreiro, o mato chegava aos joelhos. Havia um antigo galinheiro vazio, um coxo rachado, um banco de madeira apodrecendo perto da varanda. Cecília subiu os degraus com cuidado. A porta da frente estava apenas encostada. Dentro, o ar cheirava a mofo, poeira e lembrança.
A sala tinha poucos móveis cobertos por panos rasgados. Um crucifixo torto ainda pendia na parede. No chão, marcas de passos antigos haviam sido apagadas pelo tempo. Parecia que quem saiu dali saiu às pressas, ou nunca teve coragem de voltar. Cecília encontrou uma lamparina sem óleo, uma mesa manca, e no canto, um baú trancado com ferrugem. Na cozinha, havia panelas velhas, uma prateleira caída e um fogão a lenha coberto de cinza endurecida. Nada de comida, nada de água visível, nada de certeza. A barriga endureceu de repente, e Cecília apoiou as duas mãos na mesa, respirando fundo. Calma, calma. Será que aquela ajuda tinha um preço? Será que aquele lugar guardava algum perigo maior que a estrada? Ela atravessou a cozinha e saiu pelos fundos. Atrás da casa, entre o mato, viu uma pequena mina de água descendo por pedras cobertas de limo. A água brilhava fraca sob a última luz do céu. Cecília caiu de joelhos. Bebeu com as mãos em concha, chorando sem fazer barulho. Aquela água não era só água, era permissão para continuar viva. Quando voltou para dentro, já era noite. A escuridão tomou os cantos da casa, e os sons do mato cresceram. Grilos, folhas, algum bicho pequeno correndo no forro. Cecília fechou a porta com uma cadeira e se deitou no chão da cozinha, usando a mala como travesseiro. Mas antes de apagar de cansaço, seus olhos encontraram algo meio escondido atrás do fogão. Uma tábua solta na parede. Ela puxou devagar. Atrás havia um pedaço de pano enrolado, seco pelo tempo. Dentro dele, uma chave antiga e uma medalhinha de Nossa Senhora, escurecida, mas inteira. Cecília segurou os dois objetos na palma da mão. Por que alguém esconderia uma chave numa casa abandonada? E por que, ao virar a medalha, ela viu gravadas as mesmas iniciais do sobrenome de sua mãe? Naquela noite, enquanto a lua subia por trás das árvores e a casa velha gemia com o vento, Cecília abraçou a barriga e entendeu que não tinha encontrado apenas abrigo. Tinha encontrado um segredo. E talvez aquele segredo fosse exatamente o motivo pelo qual sua família quis colocá-la na estrada. A chuva começou pouco antes da meia-noite. Primeiro veio o vento, forte, atravessando as frestas da casa velha como um assobio comprido. Depois, o céu rachou em trovões tão próximos que as paredes estremeceram. Cecília acordou assustada no chão frio da cozinha, levando a mão direto à barriga. O bebê se mexia inquieto. Tá tudo bem, murmurou, mesmo sem acreditar totalmente. Mas será que estava? A tempestade caiu sobre a fazenda abandonada como se quisesse arrancar o resto do telhado e terminar o trabalho que o tempo tinha começado anos antes. Pingueiras surgiram em vários pontos da casa. A madeira do teto gemia. O vento batia portas, levantava poeira, arrastava folhas pelo corredor escuro, e ali estava ela, sozinha, grávida, escondida dentro de um lugar que talvez nem fosse seguro. Cecília se levantou devagar, segurando a lombar dolorida. O frio aumentava rápido, entrando pelo vestido úmido. Precisava encontrar algum canto menos exposto antes que amanhecesse. Pegou a lamparina velha que encontrara mais cedo e tentou acendê-la por instinto, mesmo sabendo que não havia óleo. Nada. Suspirou fundo. Então ouviu um barulho vindo do andar de cima. Tum! Ela congelou. A casa tinha 2 andares, mas a escada parecia podre demais para uso. Durante o dia, Cecília nem havia pensado em subir. Agora, no meio da tempestade, aquele som parecia o pior aviso possível. Tum! Outro estalo. Será que havia alguém morando ali escondido? Seu coração começou a bater tão forte que ela sentiu falta de ar. Os dedos apertaram a medalhinha encontrada atrás do fogão. O som veio outra vez, mas dessa vez, mais longo, arrastado. Cecília fechou os olhos por um instante. Depois respirou fundo e percebeu. Não eram passos. Era uma janela solta batendo com o vento. Mesmo assim, o medo já tinha entrado dentro dela. Ela puxou uma mesa pequena até perto do fogão a lenha e começou a procurar qualquer coisa que pudesse servir de combustível. Encontrou pedaços secos de cerca quebrada empilhados atrás da cozinha, gravetos esquecidos e jornal velho embolorado. Demorou. As mãos tremiam. O vento apagava tudo. Mas depois de várias tentativas, uma chama pequena finalmente nasceu.
Cecília quase chorou ao ver aquele fogo, porque fogo, naquela hora, significava muito mais do que calor. Significava resistência. Ela sentou perto do fogão, abraçando os joelhos, sentindo a barriga pesada encostar nas pernas. O cheiro de madeira queimando espalhou uma sensação estranha pela cozinha, como se a casa estivesse acordando devagar depois de anos dormindo. Lá fora, a chuva castigava o terreiro. Lá dentro, pela primeira vez desde que fora expulsa, Cecília não estava completamente à mercê da noite. Mas o medo ainda estava ali. E se aquela casa tivesse dono? E se alguém aparecesse ao amanhecer? E se a família dela estivesse procurando por ela, não para trazer de volta, mas para impedir que falasse alguma coisa? Porque havia uma verdade que Cecília nunca contou, nem para a mãe, nem para o homem que desapareceu quando soube da gravidez, nem para si mesma completamente. Na semana antes de ser expulsa, ela ouvira o pai discutindo com dois homens desconhecidos na varanda. Homens ricos, homens da cidade. Um deles falava sobre escritura, divisa de terra e documentos antigos. E mencionara um nome, Fazenda Santa Amália, o mesmo nome gravado quase apagado na porteira daquela propriedade abandonada. Na época, Cecília não entendeu. Agora entendia menos ainda. Ela olhou ao redor da cozinha escura, para as paredes antigas, para o teto gasto, para o fogão reacendido depois de tantos anos. Será que aquela terra escondia alguma coisa valiosa? Será que era por isso que parecia ter sido abandonada às pressas? O bebê chutou forte de novo. Cecília apoiou as mãos na barriga. Você escolheu um lugar estranho para nascer, meu filho. Uma lágrima silenciosa escorreu, porque por mais forte que tentasse parecer, a verdade era simples. Ela estava apavorada. O corpo doía, as pernas inchavam e a solidão daquela madrugada parecia grande demais para caber dentro de uma pessoa só. A chuva atravessou a madrugada inteira. Em algum momento, Cecília adormeceu sentada perto do fogo e sonhou. Sonhou com uma mulher vestida de branco parada no terreiro da fazenda. O rosto não aparecia direito, só os cabelos escuros balançando com o vento. A mulher apontava para o poço coberto por tábuas. Depois desaparecia. Cecília acordou assustada com o som de galinhas. Piscou confusa. A chuva tinha passado. Uma luz dourada atravessava a cozinha pelas frestas da janela. O fogo ainda soltava fumaça baixa. E lá fora, havia barulho de vida. Ela levantou devagar e foi até a varanda. No terreiro molhado, 3 galinhas ciscavam perto do galinheiro abandonado. Cecília franziu a testa. Ontem não havia galinha nenhuma ali. Ou havia. Talvez tivesse escurecido cedo demais para perceber. Ela desceu os degraus lentamente. O ar da manhã cheirava a terra molhada e folhas esmagadas pela chuva. Pela primeira vez conseguiu observar melhor a propriedade. A fazenda era maior do que parecia. Muito maior. Atrás da casa principal havia um curral quase destruído, um celeiro inclinado e restos de uma plantação tomada pelo mato. Mangueiras antigas cercavam parte do terreno e ao longe dava para ver um riacho cortando a divisa da propriedade. Aquilo não era apenas uma casa esquecida. Aquilo já tinha sido uma fazenda importante. Mas o que teria acontecido ali? Cecília caminhou até o poço do terreiro. As tábuas em cima pareciam colocadas às pressas. Algumas estavam pregadas tortas. Ela lembrou do sonho imediatamente. Sentiu um arrepio subir pelos braços. Será que devia mexer naquilo? O bom senso dizia que não. Mas a curiosidade começou a crescer dentro dela como fogo em palha seca. Ela puxou uma das tábuas. Pesada, velha, coberta de barro. Depois outra. E então viu. O poço estava seco, muito seco. No fundo, em vez de água, havia terra, como se alguém tivesse tentado esconder alguma coisa ali dentro. Cecília deu um passo para trás. O coração acelerou. Naquele instante, ouviu o som distante de cavalo. Ela virou rápido. O som vinha da estrada. Alguém estava se aproximando da fazenda. O pânico atravessou seu corpo inteiro. Ela correu de volta para dentro da casa, fechou a porta devagar e espiou pela fresta da janela.
Um homem passava montado no cavalo pela estrada principal. Velho, magro, chapéu de palha puxado até os olhos. Ele diminuiu a velocidade ao olhar para a fazenda. Depois, fez o sinal da cruz e acelerou o cavalo imediatamente, como quem tinha medo daquele lugar. Cecília ficou parada atrás da janela por vários segundos. Por que um homem faria o sinal da cruz ao passar por aquela propriedade? O que as pessoas daquela região sabiam sobre a fazenda Santa Amália? O medo voltou, mas junto dele veio outra coisa: determinação. Porque agora ela tinha duas escolhas: fugir antes que algo ruim acontecesse, ou permanecer e descobrir por que aquele lugar parecia escondido do mundo. E pela primeira vez desde que fora abandonada pela família, Cecília sentiu algo diferente da dor. Sentiu raiva, raiva de ter sido descartada, raiva de perceber que talvez tivesse vivido a vida inteira cercada de mentiras. Ela voltou para a cozinha e abriu a mala pequena. Dentro havia poucas roupas, a fotografia amassada da mãe ainda jovem e um caderno antigo de receitas escrito pela avó. Mas havia também outra coisa. Um envelope que ela pegara escondido na noite em que saiu de casa. Na época, não teve coragem de abrir. Agora teve. As mãos tremiam enquanto rasgava o papel envelhecido. Dentro havia apenas uma folha e uma frase escrita às pressas: se algum dia acontecer alguma coisa comigo, procure a chave. A verdade nunca saiu da Santa Amália. O bilhete estava assinado pela própria mãe. E naquele exato momento, segurando a chave antiga encontrada escondida atrás do fogão, Cecília percebeu que sua chegada àquela fazenda talvez não tivesse sido acidente nenhum. Cecília releu o bilhete tantas vezes naquela manhã que as letras começaram a parecer vivas. O segredo nunca saiu da Santa Amália. A assinatura da mãe estava ali, inconfundível. O mesmo jeito inclinado de escrever o L, o mesmo traço forte no final das palavras. Cecília sentou devagar à mesa da cozinha, segurando o papel contra o peito, enquanto o vento atravessava as frestas da casa. Por quê? Porque a mãe nunca contou nada. E mais importante, por que esconder aquilo justamente dela? Lá fora, o céu tinha aberto depois da tempestade. O sol iluminava o terreiro molhado e os primeiros pássaros começavam a cantar nas árvores do pomar. A fazenda parecia menos assustadora durante o dia, menos fantasma, mas ainda carregava alguma coisa pesada, como se as paredes guardassem segredos demais. Cecília passou a mão pela barriga e respirou fundo. Nós vamos ficar só mais um pouco, até eu entender o que está acontecendo aqui. Será que aquilo era coragem ou desespero? Ela começou o dia trabalhando porque o trabalho era a única forma que conhecia de não afundar nos próprios pensamentos. Encontrou um balde velho atrás da casa e buscou água na mina. Depois abriu as janelas para o cheiro de mofo sair. A poeira levantava em nuvens douradas sob a luz da manhã. Cada cômodo parecia abandonado há muitos anos. Havia marcas de infiltração nas paredes, móveis cobertos por lençóis embolorados e fotografias arrancadas dos porta-retratos, deixando apenas manchas mais claras onde um dia existiram rostos. Aquilo incomodou Cecília. Quem abandona uma casa leva roupas, joias, dinheiro. Mas arrancar fotografias? Isso era coisa de quem queria apagar memórias. Ela limpava devagar, apoiando a mão na lombar de tempos em tempos. A gravidez pesava cada vez mais. O bebê se mexia muito quando ela fazia esforço. Mesmo assim continuou. Varreu a sala, lavou a pia da cozinha, separou panelas que ainda serviam, e conforme a sujeira saía, a casa parecia respirar diferente, como se estivesse esperando alguém voltar há muito tempo. No fim da manhã, Cecília encontrou uma pequena despensa escondida atrás da cozinha. Quase chorou ao ver 2 sacos de farinha ainda fechados, potes de conserva endurecidos pelo tempo e um punhado de feijão velho que talvez ainda pudesse ser aproveitado. Aquilo significava dias a mais de sobrevivência, talvez semanas. Ela acendeu o fogão outra vez e colocou água para ferver. O cheiro da fumaça subiu pelo teto, enquanto o silêncio da fazenda era interrompido apenas pelo som dos insetos lá fora. Foi então que ouviu um assobio, baixo, lento, vindo do terreiro. Cecília congelou.
O coração disparou imediatamente. Será que alguém tinha voltado? Ela pegou a faca enferrujada que encontrara na cozinha e caminhou devagar até a porta. Quando abriu, viu apenas uma mulher parada perto da cerca. Velha, muito velha. Os cabelos completamente brancos presos num coque frouxo. O vestido escuro batendo nas pernas finas. Os olhos pequenos observando tudo com atenção silenciosa. A mulher segurava um cesto e sorria de leve. Então foi você que acendeu o fogão daqui outra vez. Cecília não respondeu na hora. A velha olhou para a barriga dela primeiro, depois para a casa, depois para a fumaça saindo da chaminé. Achei que nunca mais ia ver fumaça nessa cozinha. O vento balançou as folhas das mangueiras acima das duas. Quem é a senhora? Perguntou Cecília finalmente. A velha soltou um suspiro comprido antes de responder. Odete, moro depois do riacho, e você tá dormindo na pior fazenda dessa região. A frase atravessou Cecília inteira. Pior? Por quê? Dona Odete não respondeu imediatamente. Apenas caminhou devagar até a varanda, como se conhecesse cada pedaço daquela propriedade. Passou os dedos pela madeira gasta da parede. Porque essa terra carrega tristeza demais. Cecília sentiu um arrepio. A velha entrou sem pedir licença e observou o interior da casa em silêncio. Quando viu o fogão aceso, os olhos pareceram marejar por um instante. Faz muito tempo que ninguém cuida disso aqui. Depois colocou o cesto sobre a mesa. Dentro havia mandioca, ovos e um pequeno vidro de leite. Mulher grávida não sobrevive só de coragem. Cecília engoliu seco. Fazia tanto tempo que ninguém demonstrava cuidado, que aquele gesto simples quase doeu. Obrigada. Dona Odete sentou devagar na cadeira perto da janela. Qual teu nome? Cecília. A velha ficou imóvel por um segundo. Só um segundo. Mas Cecília percebeu. O que foi? Odete desviou os olhos. Nada. Mentira. Cecília sentiu imediatamente. A velha conhecia alguma coisa. Talvez sobre a fazenda. Talvez sobre sua mãe. Talvez sobre ela mesma. Será que podia confiar naquela mulher? Enquanto preparava café, Cecília contou apenas parte da verdade. Disse que fora mandada embora pela família e encontrara a fazenda vazia por acaso. Odete ouviu sem interromper. Mas quando Cecília mencionou o nome Santa Amália, a velha apertou forte os dedos no próprio vestido. Faz tempo que ninguém fala esse nome em voz alta. Por quê? A velha ficou olhando pela janela por um longo tempo. Lá fora, o vento atravessava o capim alto do terreiro. Porque gente morreu por causa dessa terra. O café quase escapou da mão de Cecília. Morreu? Odete assentiu devagar. Há muitos anos, essa fazenda era uma das mais bonitas da região. Tinha criação, empregados, festa, música. Depois começou a desgraça. Que desgraça? A velha respirou fundo. O dono desapareceu. Desapareceu como? Sumiu sem deixar corpo. O silêncio caiu pesado na cozinha. Odete continuou. Depois disso começaram as brigas pela terra. Documento sumido. Escritura falsa. Gente ameaçada. Até incêndio teve. Cecília sentiu a pele gelar. O mesmo assunto que ouvira o pai discutir dias antes. Escrituras. Divisas. Terra. E quem era o dono? Odete olhou direto nos olhos dela. Um homem chamado Augusto Valença. O sobrenome bateu dentro do peito de Cecília como martelo. Valença. O sobrenome de solteira da mãe. Ela tentou esconder a reação. Não conseguiu completamente. Odete percebeu. A velha ficou em silêncio longo demais. Depois perguntou baixinho. Qual era o nome da tua mãe? Cecília hesitou. Mas alguma coisa dentro dela dizia que esconder já não adiantava mais. Helena Valença. Odete fechou os olhos lentamente, como quem confirma um medo antigo. Meu Deus! O ar da cozinha pareceu mudar naquele instante. A velha levantou da cadeira devagar e caminhou até a janela. Então é você. Cecília sentiu o coração acelerar. Eu quem? Odete virou o rosto lentamente, e havia tristeza nos olhos dela agora. Uma tristeza antiga. A menina que desapareceram daqui. O mundo pareceu parar. O quê? Sua mãe nasceu nesta fazenda. Cecília sentiu as pernas enfraquecerem.
A velha continuou antes que ela pudesse falar. E um dia, levaram vocês embora no meio da noite. Vocês? Você e ela. Cecília segurou a mesa para não cair. A cabeça começou a girar. Minha mãe nunca falou dessa fazenda. Por que proibiram? Quem proibiu? Odete demorou para responder. Lá fora, o vento voltou a bater forte nas árvores. O homem que tomou essas terras depois do desaparecimento de Augusto. Quem? A velha olhou diretamente para ela. Seu pai. O silêncio que veio depois parecia impossível de respirar. Cecília sentiu o bebê mexer forte dentro dela, como se até a criança percebesse que alguma coisa enorme acabava de mudar. Ela deu um passo para trás, outro, tentando organizar pensamentos que não cabiam mais dentro da própria cabeça. Seu pai tomou aquela terra? Então por que fingiu nunca conhecer a fazenda? Por que expulsá-la justamente agora? E o que havia escondido naquele poço seco? Odete caminhou lentamente até ela. Escuta bem o que vou te dizer, menina. Se teu pai descobrir que você encontrou a chave, ele vem atrás de você. O medo voltou imediatamente, frio, vivo, perigoso. Atrás de mim? Por quê? A velha apertou os lábios. Porque existe uma coisa enterrada nessa fazenda que pode destruir tudo o que ele construiu. O vento atravessou a cozinha naquele exato instante, apagando metade do fogo no fogão. E pela primeira vez desde que chegou a Santa Amália, Cecília percebeu que talvez não estivesse escondida ali. Talvez tivesse entrado direto no centro da guerra. O resto daquela tarde caiu pesado sobre a fazenda Santa Amália. Depois da revelação de Dona Odete, o silêncio da casa parecia diferente. Não era mais o silêncio de abandono. Era o silêncio de coisa escondida, de verdade enterrada fundo demais. Cecília ficou sentada à mesa por muito tempo, olhando a chave antiga sobre a madeira gasta. Seu pai mentira a vida inteira. Mentira para sua mãe. Mentira para ela. E talvez tivesse expulsado a própria filha grávida porque percebeu que ela estava perto demais de descobrir alguma coisa. Mas o quê? Do lado de fora, o vento balançava o capim alto perto do poço seco. Aquele poço voltava à cabeça dela o tempo inteiro, como um chamado. Dona Odete preparava o café em silêncio quando finalmente falou. Você não pode confiar em qualquer pessoa daqui da região. Cecília ergueu os olhos. Nem em quem? A velha demorou a responder. Principalmente nos homens que trabalham para as terras do teu pai. Um arrepio subiu pela nuca dela. Ele mandaria alguém atrás de mim? Homem com medo de perder terra faz coisa pior que caçador acuado. O bebê se mexeu forte outra vez. Cecília apoiou as mãos na barriga e respirou fundo. Será que ela deveria fugir enquanto ainda podia? Mas fugir para onde? Sem dinheiro, sem família, sem ninguém. E agora, carregando uma verdade que talvez explicasse por que sua mãe vivera triste a vida inteira. Odete terminou o café e se levantou devagar. Vou voltar amanhã cedo. Trago mais comida. A senhora conhece alguém que possa me ajudar? A velha hesitou, e aquela hesitação respondeu muita coisa antes mesmo das palavras saírem. Talvez exista uma pessoa. Quem? Odete apertou o xale nos ombros. O homem que cuida das terras vizinhas. Ele conhece essa fazenda? A velha soltou um suspiro cansado. Conhece melhor do que queria. Antes que Cecília perguntasse mais, Odete pegou o cesto vazio e caminhou até a porta, mas parou na varanda. Só toma cuidado com uma coisa. O quê? A velha olhou diretamente nos olhos dela. Homem ferido demais às vezes machuca até quem tenta ajudar. E foi embora. Cecília ficou observando a figura pequena desaparecer pela estrada estreita atrás do riacho. O sol já começava a cair atrás das árvores, deixando o céu laranja queimado. A noite vinha outra vez. E agora ela sabia que não estava apenas escondida numa fazenda velha. Estava no meio de um segredo que talvez envolvesse roubo, desaparecimento e gente perigosa. Ela fechou a porta antes que escurecesse completamente. Depois sentou perto do fogão e abriu o envelope da mãe mais uma vez. As letras pareciam ainda mais desesperadas agora. Procure a chave. Se acontecer alguma coisa comigo... A garganta apertou. Será que a mãe sabia que estava sendo vigiada?
Será que viveu todos aqueles anos presa ao medo? Cecília encostou a cabeça na parede. Pela primeira vez, sentiu raiva do homem que chamara de pai durante toda a vida. E a raiva, minha gente, quando nasce junto da verdade, muda uma pessoa por dentro. Na manhã seguinte, o céu amanheceu pesado e abafado. Cecília acordou cedo com o som distante de motor. Motor, não cavalo. Ela levantou assustada e correu até a janela. Uma caminhonete preta parava na estrada principal, levantando poeira. 2 homens desceram. Mesmo de longe dava para perceber que não eram dali. Camisas claras demais, botas limpas demais, jeito duro demais. Cecília sentiu o sangue gelar. Os homens ficaram observando a fazenda por alguns segundos. Depois um deles apontou diretamente para a casa. Ela se abaixou imediatamente atrás da parede. O coração disparou tão forte que ficou difícil respirar. Será que tinham vindo por causa dela? Os passos dos homens atravessaram o mato alto do terreiro. Cecília correu até a cozinha e segurou a faca velha outra vez, mesmo sabendo que aquilo não serviria contra 2 homens adultos. Os passos pararam na varanda. Silêncio. Depois, batidas na porta. Fortes, secas. Tem alguém aí? Ela não respondeu. Outra batida. A gente sabe que tem gente morando aqui agora. Cecília levou a mão à barriga automaticamente. Os homens trocaram algumas palavras baixas do lado de fora. Depois a voz voltou. Essa propriedade pertence à família Azevedo agora. Vocês não podem invadir terra particular. Família Azevedo. O sobrenome do pai dela. O corpo inteiro ficou frio. Então ele já sabia. Os homens começaram a forçar a maçaneta. Cecília deu um passo para trás. Outro. O bebê se mexia sem parar dentro dela. E então, um novo som atravessou o terreiro. Cavalo. Rápido, muito rápido. Os homens na varanda ficaram em silêncio imediatamente. Depois veio uma voz masculina, firme, perigosa. Saiam dessa porteira antes que eu arranque vocês daqui. Cecília correu até a fresta da janela. Um homem estava parado no terreiro montado num cavalo escuro. Alto, ombros largos, barba mal feita, chapéu puxado baixo cobrindo parte do rosto. Os 2 homens da caminhonete pareceram desconfortáveis imediatamente. Isso não é da tua conta, Rafael, disse um deles. Então aquele era Rafael, o homem das terras vizinhas. Rafael desmontou devagar. Havia alguma coisa pesada nele, não apenas no corpo, nos olhos, olhos de quem carregava cansaço demais. Eu falei para saírem. Um dos homens tentou rir. Desde quando você virou dono disso aqui? Rafael deu mais um passo. Desde que vocês começaram a assustar mulher sozinha. O ar do terreiro pareceu endurecer. Os homens olharam uns para os outros. Claramente não queriam confronto. Isso ainda vai voltar para você, resmungou um deles. Rafael não respondeu. Apenas ficou parado observando até que os 2 entrassem na caminhonete e fossem embora levantando poeira pela estrada. O silêncio voltou, mas agora Cecília conseguia ouvir o próprio coração. Rafael continuou imóvel por alguns segundos. Depois olhou diretamente para a janela onde ela estava escondida. Mesmo sem conseguir enxergar direito, ela sentiu. Ele sabia que ela estava ali. Devagar, Cecília abriu a porta. O vento bateu no vestido dela imediatamente. Rafael observou a barriga primeiro, depois o rosto, e alguma coisa mudou na expressão dele por um instante curto demais para entender. Então é verdade, murmurou ele. Cecília franziu a testa. O quê? Ele desviou os olhos rapidamente. Nada, mentira outra vez. Todo mundo naquela região parecia esconder alguma coisa. Rafael amarrou o cavalo perto da cerca e subiu a varanda lentamente. De perto, parecia ainda mais cansado do que à distância. Havia marcas antigas nas mãos, um corte pequeno perto da sobrancelha e uma tristeza silenciosa grudada nele como poeira de estrada. Você não devia estar aqui. A frase irritou Cecília imediatamente. Engraçado. Todo mundo fala isso, mas ninguém explica por quê. Rafael sustentou o olhar dela por alguns segundos. Depois entrou na casa sem esperar convite, como alguém que já conhecia aquele lugar. E conhecia mesmo. Ele caminhou pela sala devagar, observando os móveis, as paredes,
o fogão reacendido. Quando viu a fumaça subindo da cozinha, ficou imóvel. Faz muitos anos que essa casa não tinha cheiro de comida. Cecília percebeu imediatamente. Havia dor naquela frase. Dor verdadeira. Será que ele tinha alguma ligação com a fazenda? Ela cruzou os braços. Quem é você de verdade? Rafael demorou para responder. A mandíbula travou antes das palavras saírem. Meu pai trabalhou aqui. Trabalhou para quem? Silêncio. Depois. Para Augusto Valença. O nome caiu pesado outra vez. Rafael continuou olhando ao redor da cozinha. Meu pai morreu nessa terra. O vento entrou pela janela naquele instante, balançando a cortina velha. Cecília sentiu um arrepio. Mataram ele? Rafael ergueu os olhos lentamente. E pela primeira vez ela viu raiva ali. Raiva antiga, guardada há muito tempo. Disseram que foi acidente, mas ele não acreditava nisso. Dava para perceber. O silêncio entre os dois ficou carregado, até que Rafael finalmente olhou diretamente para ela. Você encontrou alguma coisa aqui, não encontrou? O coração de Cecília disparou. A chave parecia pesar toneladas dentro do bolso do vestido. Será que podia confiar nele? Ou Rafael também queria alguma coisa daquela terra? Ele deu mais um passo. Escuta com atenção. Se os Azevedo descobriram que você entrou nessa casa, eles não vão parar. Por quê? Rafael ficou em silêncio longo demais. Depois respondeu baixo. Porque existe algo escondido nessa fazenda que pode provar que essas terras nunca pertenceram ao teu pai. O ar desapareceu dos pulmões de Cecília. Ela sentiu as pernas fraquejarem. E naquele instante, percebeu que sua vida não podia mais voltar atrás. Porque agora havia gente protegendo, gente ameaçando, e uma verdade enterrada em algum lugar da Santa Amália, esperando para ser encontrada. Depois daquela manhã, a fazenda Santa Amália nunca mais pareceu silenciosa de verdade. Mesmo quando o vento diminuía, mesmo quando os pássaros cantavam no pomar, mesmo quando a fumaça do fogão subia calma pela chaminé, Cecília passou a sentir olhos invisíveis sobre a propriedade, como se alguém observasse cada movimento dela à distância. Rafael percebeu isso também. Ele começou a aparecer todos os dias, às vezes cedo, trazendo lenha ou ferramentas, às vezes no fim da tarde, apenas para verificar se tudo estava tranquilo. Nunca explicava muito, nunca ficava tempo demais, mas ficava o suficiente para consertar a cerca caída do curral, o suficiente para trocar as tábuas podres da varanda, o suficiente para olhar discretamente se Cecília estava bem. E ela percebia, mesmo quando fingia não perceber. Na terceira manhã depois da chegada dele, Cecília encontrou um saco de milho e outro de feijão deixados na cozinha sem bilhete algum. Apenas um canivete velho apoiado em cima, como se dissesse silenciosamente: se precisar se defender. Ela segurou o objeto nas mãos por um longo tempo. Será que podia confiar naquele homem? Ou ele também escondia intenções que ainda não mostrara? O problema era que Rafael carregava um tipo de tristeza que Cecília conhecia bem. A tristeza de quem perdeu alguma coisa importante demais e nunca conseguiu recuperar. Naquela tarde, os dois trabalhavam perto da horta tomada pelo mato quando Cecília finalmente perguntou: o que aconteceu com teu pai de verdade? Rafael continuou arrancando ervas secas por alguns segundos antes de responder. Encontraram ele morto perto do riacho. E disseram que foi acidente? Disseram que ele bebeu e caiu do cavalo. Mas o jeito como falou deixava claro que nunca acreditou naquilo. O vento atravessou os pés de mandioca secos. Rafael limpou o suor da testa com o braço. Meu pai sabia de coisas sobre essa fazenda. Coisas que nunca contou completamente para ninguém. Cecília sentiu o coração apertar. Que coisas? Ele ergueu os olhos para ela. Documentos antigos. Escrituras. Um testamento que desapareceu no mesmo mês em que Augusto sumiu. O nome de Augusto Valença agora parecia perseguir tudo. Cada conversa, cada memória, cada pedaço daquela terra. Cecília colocou a mão na barriga. O bebê estava inquieto novamente. Talvez sentisse a tensão crescendo ao redor dela. Porque a tensão crescia mesmo. E rápido. 2 dias depois,
Dona Odete chegou cedo demais à fazenda, ofegante, quase sem fôlego. Eles estão vindo. Cecília largou imediatamente o pano que usava para limpar a mesa. Quem? Os homens do teu pai. O sangue gelou. Rafael, que estava consertando parte do telhado do celeiro, desceu imediatamente ao ouvir a voz aflita da velha. Quantos? Uns 4, talvez 5. O vento parecia mais pesado naquela manhã. Até os bichos estavam inquietos. As galinhas corriam agitadas pelo terreiro. Cecília sentiu o medo apertar o peito. Eles vão me tirar daqui. Rafael negou com a cabeça imediatamente. Não enquanto eu estiver vivo. A frase saiu firme, forte, mas carregava uma violência silenciosa por trás. Cecília percebeu. Rafael não tinha medo de confronto, talvez porque já tivesse perdido demais para temer mais alguma coisa. Dona Odete segurou o braço dele. Não faz besteira. Ele soltou o ar devagar. Eles começaram. O som dos motores apareceu pouco depois. Dessa vez eram 2 caminhonetes. A poeira levantou alta na estrada, enquanto os veículos atravessavam a porteira quebrada sem pedir licença. 4 homens desceram, e junto deles, desceu o próprio Augusto Azevedo, o pai de Cecília. O coração dela quase parou. Ele parecia ainda maior fora da varanda de casa, mais frio, mais duro. O rosto queimado de sol, os olhos escuros cheios daquela autoridade acostumada a mandar e ser obedecida. Quando viu a filha na varanda da Santa Amália, alguma coisa atravessou a expressão dele. Não culpa, não saudade, raiva, raiva pura. Então era verdade, disse ele devagar. Cecília tentou manter a postura firme, mesmo sentindo as pernas tremerem. O senhor mentiu para mim a vida inteira. O homem ignorou completamente a frase. Os olhos dele estavam na casa, na fumaça saindo do fogão, na cerca arrumada, na terra voltando a viver. E aquilo parecia irritá-lo mais do que a própria presença da filha. Essa fazenda não pertence a você. Rafael surgiu ao lado de Cecília no mesmo instante. Também não pertence a você. O clima mudou imediatamente. Os homens atrás de Augusto se moveram discretamente, preparados. O pai de Cecília olhou Rafael de cima a baixo. Ainda defendendo terra morta, Rafael deu um passo à frente. Terra roubada nunca fica morta por muito tempo. O silêncio ficou perigoso. Até o vento parecia ter parado. Cecília observou o pai atentamente pela primeira vez em muitos anos. E percebeu uma coisa. Ele estava nervoso, não irritado, nervoso. Os olhos dele passeavam discretamente pelo terreiro, pelo poço coberto, pelas janelas, como alguém procurando confirmar se alguma coisa ainda estava escondida, ou se já tinha sido encontrada. Então era verdade. Existia mesmo algo naquela propriedade. Augusto voltou os olhos para a filha. Você vem embora comigo agora. Cecília sentiu a raiva subir quente. Para quê? Para me esconder de novo? Você não sabe no que está se metendo. Então me explica. A voz dela ecoou forte pelo terreiro. Os homens atrás do pai se entreolharam desconfortáveis. Augusto apertou o maxilar. Essa terra destruiu gente demais. Inclusive minha mãe? A pergunta acertou direto. Pela primeira vez o homem vacilou. Só um segundo. Mas Cecília viu. E Rafael viu também. Helena nunca devia ter voltado para cá, murmurou Augusto. O mundo pareceu inclinar. Voltado? O homem percebeu tarde demais o que tinha dito. Cecília sentiu o coração acelerar violentamente. Sua mãe já estivera ali depois de adulta, escondida, talvez procurando exatamente a mesma coisa que ela agora. O que aconteceu com ela? Perguntou Cecília, quase sem voz. Augusto ficou em silêncio, e aquele silêncio confirmou mais do que qualquer resposta. Rafael se moveu devagar. Você sabe o que tem enterrado nessa terra? Augusto olhou para ele com desprezo frio. Teu pai morreu porque não soube esquecer o passado. O ar ficou pesado como tempestade prestes a explodir. Cecília viu o rosto de Rafael endurecer imediatamente. A mão dele fechou em punho. Os homens atrás de Augusto começaram a avançar um pouco. Dona Odete segurou um terço tremendo entre os dedos. E então, o bebê dentro da barriga de Cecília se mexeu com força tão repentina
que ela perdeu o equilíbrio. A dor veio logo depois, aguda, forte. Ela levou as mãos à barriga imediatamente. Outra dor, mais intensa. Rafael virou na mesma hora. Cecília. Ela respirou fundo, tentando não demonstrar pânico. Mas a expressão no rosto dela entregava tudo. Não era uma dor comum. Augusto percebeu também. Pela primeira vez desde que chegara, o medo apareceu nos olhos dele. Ela tá passando mal. Outra contração atravessou o corpo de Cecília. Forte o bastante para fazê-la dobrar os joelhos, Dona Odete correu imediatamente até ela. Meu Deus! Ainda não tá na hora dessa criança nascer. Mas será que estava? A tensão explodiu no terreiro inteiro. Rafael segurou Cecília antes que ela caísse. Os homens esqueceram a discussão por um instante. Até Augusto parecia perdido olhando a filha ofegante. A chuva começou exatamente naquele momento. Grossa, violenta, como se o céu inteiro tivesse esperado aquele segundo. Cecília agarrou o braço de Rafael com força, e entre uma respiração e outra, sussurrou algo que fez o sangue dele gelar. Tem alguém mexendo no poço. Ontem à noite, eu ouvi. Rafael ergueu os olhos imediatamente na direção do poço coberto. A chuva já começava a transformar o terreiro em lama, e bem no instante em que todos olharam para lá, uma das tábuas do poço afundou sozinha. O barulho da madeira quebrando ecoou pelo terreiro junto com o trovão. Craaca! Todos olharam ao mesmo tempo para o poço. A tábua afundou lentamente no centro, como se alguma coisa pesada tivesse se movido lá embaixo. A chuva caía grossa agora, transformando a terra em lama escura. O vento dobrava as árvores do pomar, e Cecília, curvada de dor nos braços de Rafael, sentiu o medo atravessar o corpo inteiro. Outra contração veio, mais forte. Ela apertou o braço dele até os dedos tremerem. Rafael, ele olhou imediatamente para ela, e naquele instante o rosto endurecido dele mudou completamente. Porque não era mais apenas uma mulher grávida no meio de um segredo. Era alguém prestes a trazer uma vida ao mundo no meio do caos. Dona Odete colocou a mão na barriga dela rapidamente. Depois levantou os olhos aflita. A criança vai nascer. O mundo pareceu parar. Não, não agora. Cecília tentou respirar fundo. Ainda falta tempo. Mas o corpo não obedecia mais. A dor vinha em ondas violentas. Augusto deu um passo à frente imediatamente. Leva ela embora daqui! Rafael virou tão rápido que até os homens atrás recuaram. Ela não sai dessa fazenda. Você não entende, gritou Augusto pela primeira vez. Essa terra é amaldiçoada. O trovão explodiu tão forte acima deles que o chão pareceu tremer. Cecília ergueu os olhos para o pai e viu, pela primeira vez na vida, viu medo verdadeiro naquele homem. Não medo por ela, medo da fazenda, do poço, da verdade. Outra contração atravessou seu corpo como faca. Ela quase caiu novamente. Rafael segurou o rosto dela com as duas mãos. Olha para mim. Cecília tentou focar nos olhos dele enquanto a chuva escorria pelo rosto dos dois. Respira comigo. A voz dele estava calma agora, firme, como alguém tentando segurar o mundo inteiro no lugar. Você vai conseguir. Ela quase chorou naquele instante, porque fazia muito tempo que ninguém dizia aquilo para ela. Você vai conseguir. Dona Odete apontou imediatamente para dentro da casa. Levem ela para a cozinha, agora! Rafael não hesitou. Pegou Cecília nos braços mesmo com a lama, a chuva e os gritos acontecendo ao redor. Ela apoiou a cabeça no ombro dele enquanto a dor atravessava seu corpo inteiro. E naquele instante percebeu uma coisa assustadora. Ela não estava mais com medo de morrer. Estava com medo de que seu filho nascesse num mundo cheio das mesmas mentiras que destruíram sua mãe. Dentro da casa, a cozinha virou desespero. Odete ferveu água. Rafael arrastou a mesa. Augusto entrou atrás deles, mas Cecília apontou imediatamente para a porta. Sai. O homem congelou. Ela respirava com dificuldade agora, suando mesmo com o frio da chuva. Você passou a vida inteira escondendo coisa de mim. Não entra aqui agora fingindo que se importa. A frase acertou o pai como pedra. Augusto abriu a boca,
Nenhuma palavra saiu. Pela primeira vez em décadas, talvez, ele parecia apenas um homem velho cansado e culpado. Do lado de fora, os homens começaram a gritar perto do poço. Uma voz ecoou do terreiro. Tem alguma coisa aqui embaixo? Rafael virou imediatamente. Os olhos se encontraram com os de Augusto por um segundo, e naquele olhar havia guerra antiga demais para palavras. Fica com ela, disse Rafael para Odete. Depois saiu correndo para a chuva. Cecília tentou levantar. Outra dor a derrubou. Ela gritou pela primeira vez. Um grito cru, animal, que atravessou a cozinha inteira. Odete segurou as mãos dela. Escuta para mim, menina. Olha para mim. Mas Cecília mal conseguia respirar. Lá fora, vozes ecoavam perto do poço. Madeira quebrando. Homens discutindo. E então, outro grito. Dessa vez masculino. Rafael. Cecília tentou se erguer imediatamente. Rafael! Augusto segurou os ombros dela. Não levanta! Ela empurrou a mão dele com força. Não toca em mim! O homem recuou lentamente. Os olhos estavam cheios de alguma coisa que ela nunca tinha visto antes. Vergonha. Do lado de fora, a chuva continuava destruindo o terreiro enquanto Rafael e os homens cavavam lama perto do poço aberto, até que finalmente encontraram uma caixa metálica antiga, enferrujada, pesada. O silêncio caiu imediatamente ao redor. Rafael puxou a caixa para fora com a ajuda de outro homem. Augusto ficou completamente pálido ao ver aquilo, porque reconheceu na hora. Não abre isso, murmurou ele. Mas Rafael já estava quebrando o cadeado com uma ferramenta. A tampa abriu sob chuva forte. Dentro havia documentos protegidos por tecido encerado, fotografias, cartas antigas e um revólver enferrujado. Rafael pegou o primeiro envelope, leu rapidamente. Depois ergueu os olhos devagar para Augusto. Ódio puro atravessou o rosto dele. Você matou ele. Augusto deu um passo para trás. O vento pareceu arrancar o ar do terreiro. Não foi assim. Mas Rafael já avançava. Os homens tentaram separar os dois enquanto a chuva caía pesada. Dentro da cozinha, Cecília ouviu os gritos sem entender completamente. Outra contração atravessou seu corpo, mais forte que todas as anteriores. Ela sentiu o medo explodir. Eu não consigo. Odete segurou o rosto dela com firmeza. Consegue sim. Escuta minha voz. A velha chorava agora enquanto tentava manter calma. Essa criança escolheu nascer hoje por um motivo. Cecília gritou outra vez. O corpo inteiro tremia. A cozinha parecia girar. E então, a porta abriu violentamente. Rafael entrou encharcado, o rosto cortado, as mãos cobertas de lama e os olhos completamente diferentes. Ele caminhou direto até Cecília, sem falar nada, apenas segurou a mão dela. E naquela mão apertada havia tudo o que nenhum dos dois conseguia dizer: medo, proteção, raiva e algo mais. Algo que começava a nascer entre eles sem pedir licença. Do lado de fora, Augusto permanecia parado na chuva, olhando para a caixa aberta no chão. Derrotado, porque a verdade finalmente tinha saído da terra. Os documentos provavam tudo. A fazenda pertencia legalmente à família Valença. Augusto falsificara as escrituras depois do desaparecimento de Augusto Valença. E havia mais. Muito mais. Uma carta assinada pela mãe de Cecília. Uma carta contando que descobrira toda a verdade anos antes e fora ameaçada para permanecer em silêncio. Enquanto isso, dentro da cozinha, Cecília sentia o mundo desaparecer em dor e exaustão. Rafael limpava o cabelo molhado do rosto dela com mãos trêmulas. Fica comigo, tá ouvindo? Ela chorava sem conseguir responder. A chuva batia forte nas janelas, o fogo do fogão crepitava alto. E então, o choro veio, pequeno, frágil, mas vivo. O primeiro choro do bebê atravessou a cozinha inteira como luz entrando numa casa fechada há décadas. Cecília caiu em lágrimas imediatamente. Odete começou a rir e chorar ao mesmo tempo enquanto enrolava a criança num pano limpo. Rafael ficou imóvel por um segundo, como se nunca tivesse ouvido algo tão bonito na vida.
Odete colocou o menino nos braços da mãe, pequenininho, quente, respirando rápido. Cecília encostou a testa na dele e soluçou baixinho, porque naquele instante entendeu. Tudo tinha quebrado naquela fazenda naquela noite. As mentiras, o medo, o silêncio. Mas alguma coisa nova também tinha nascido junto daquela criança. Alguma coisa que talvez fosse mais forte que toda a dor enterrada ali. Do lado de fora, Augusto continuava sozinho sob a chuva, e pela primeira vez em muitos anos, o homem que destruiu tantas vidas parecia finalmente entender o peso do que fez. A chuva só parou perto do amanhecer. Quando o céu começou a clarear atrás das mangueiras antigas da fazenda Santa Amália, a terra parecia outra. O terreiro estava coberto de lama, as tábuas do poço espalhadas pelo chão e a velha caixa metálica permanecia aberta sob a varanda, como uma ferida finalmente exposta. Dentro da cozinha, o fogo ainda queimava baixo. Cecília dormia encostada na parede, exausta, com o filho pequeno adormecido contra o peito. O rosto dela estava pálido. Os cabelos grudavam na testa úmida de suor. Mas havia uma paz nova naquela expressão. Uma paz que ela nunca tivera antes. Rafael permanecia sentado perto do fogão, sem dormir. Os olhos cansados observavam mãe e filho em silêncio, como se tivesse medo de desviar o olhar e aquilo desaparecer. Dona Odete mexia o café devagar. O cheiro se espalhava pela casa inteira. Cheiro de vida. Cheiro de começo. Lá fora, Augusto ainda estava sentado no degrau da varanda. Na mesma posição havia horas. Envelhecido, derrotado, molhado pela chuva da noite inteira. Os homens que vieram com ele tinham ido embora antes do amanhecer, assustados demais com tudo o que descobriram. Agora restava apenas ele. E a verdade. Quando Cecília acordou, a primeira coisa que ouviu foi o canto dos pássaros. Depois sentiu o peso leve do bebê nos braços. Ela sorriu pela primeira vez em muito tempo. Um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Rafael percebeu imediatamente. Como ele tá? A voz saiu baixa, quase cuidadosa demais. Cecília olhou para o filho. Vivo. E às vezes, minha gente, depois de tanta dor, vivo já é o milagre inteiro. Odete entregou uma caneca de café para Cecília. Homenzinho forte esse aí. Cecília passou os dedos pelo rostinho do bebê devagar. Eu vou chamar ele de Gabriel. Rafael ergueu os olhos. Por quê? Ela sorriu cansada. Porque significa aquele que Deus enviou. O silêncio ficou bonito dentro da cozinha, mas durou pouco, porque passos lentos surgiram na varanda. Augusto. Cecília endureceu imediatamente ao vê-lo entrar. O homem parecia 20 anos mais velho do que no dia anterior. Os olhos vermelhos, as mãos trêmulas. E pela primeira vez na vida, sem aquela arrogância de dono do mundo. Ele olhou para o bebê primeiro, depois para a filha. E demorou alguns segundos até conseguir falar. Sua mãe descobriu tudo quando você tinha 5 anos. Cecília ficou imóvel. A voz dele falhava. Ela descobriu que eu tinha tomado essas terras depois do desaparecimento do Augusto Valença. O nome ecoou pesado na cozinha. O que aconteceu com ele? Perguntou Cecília. Augusto fechou os olhos lentamente. A culpa parecia esmagar cada palavra antes que saísse. Ele queria denunciar uma quadrilha de grileiros que estava roubando terra de famílias inteiras da região, inclusive a Santa Amália. Rafael travou imediatamente. Meu pai sabia disso. Augusto assentiu devagar. Sabia. O silêncio ficou denso. Depois veio a pior parte. A noite que Augusto desapareceu, houve briga perto do poço. Cecília sentiu o corpo gelar. Augusto passou a mão no rosto molhado. Eu não queria matar ninguém. A cozinha inteira ficou imóvel. Rafael levantou tão rápido que a cadeira caiu para trás. Você matou ele? A voz saiu rasgada de ódio. Augusto começou a tremer. Foi acidente. Ele caiu. Mentira. Rafael avançou, mas Dona Odete entrou no meio imediatamente. Não faz isso! Os olhos de Rafael estavam cheios de lágrimas e raiva ao mesmo tempo. Meu pai morreu por causa dele! Augusto não reagiu, nem tentou se defender, porque talvez soubesse que nenhuma defesa seria suficiente.
Cecília segurou o bebê mais forte contra o peito. O mundo inteiro parecia desabar dentro dela. Toda a vida tinha sido construída sobre mentira. A mãe vivera em silêncio por medo. Ela crescera ao lado de um homem capaz de destruir famílias inteiras por terra, e ainda assim, olhando para Augusto agora, ela não via um monstro, via um homem destruído pelo próprio pecado. E aquilo doía mais, muito mais. Augusto tirou algo do bolso do casaco molhado, uma fotografia antiga. Colocou sobre a mesa. Cecília pegou devagar. Era sua mãe, jovem, sorrindo diante da fazenda Santa Amália. Ao lado dela, estava um homem que Cecília nunca tinha visto, mas Rafael reconheceu imediatamente. Augusto Valença, o verdadeiro dono da fazenda. Cecília virou a fotografia lentamente. Atrás havia uma frase escrita pela mãe dela. Um dia a verdade volta para casa. As lágrimas desceram sem pedir licença, porque agora ela entendia. A mãe nunca conseguiu lutar, nunca conseguiu voltar, mas deixou pistas. A chave, o bilhete, a fotografia, como se esperasse que um dia a filha terminasse o caminho que ela não teve coragem de seguir. Augusto respirou fundo antes de continuar. Helena queria fugir daqui com você, mas eu ameacei tirar você dela. O ar desapareceu da cozinha. Cecília sentiu nojo, dor, raiva, tudo ao mesmo tempo. Augusto abaixou a cabeça. Passei a vida inteira achando que dinheiro e terra podiam enterrar qualquer coisa, mas não podem. O bebê começou a choramingar baixinho nos braços dela. E aquele som pareceu cortar a tensão da cozinha como luz atravessando janela fechada. Cecília olhou para o filho, depois para Rafael, depois para a casa ao redor. A Santa Amália não parecia mais amaldiçoada, parecia cansada, cansada de guardar dor. Rafael saiu da cozinha pouco depois, incapaz de permanecer perto de Augusto sem explodir novamente. Cecília o encontrou sentado perto do poço já no fim da tarde. O céu estava dourado. O cheiro de terra molhada ainda permanecia no ar. Ele não levantou os olhos quando ela se aproximou. Passei metade da vida querendo descobrir quem matou meu pai. A voz dele estava quebrada. E agora que descobri, não sinto paz nenhuma. Cecília sentou devagar ao lado dele com Gabriel nos braços. Ficaram em silêncio por um tempo, até que Rafael finalmente olhou para o bebê, e algo no rosto dele amoleceu imediatamente. Ele parece contigo. Cecília sorriu de leve. Ainda bem. Os dois riram baixo pela primeira vez. Um riso cansado, mas sincero. O vento atravessou o capim alto perto do riacho. Rafael observou a fazenda inteira antes de falar. O que você vai fazer agora? Ela ficou olhando a casa antiga diante deles, as janelas abertas, a fumaça saindo da chaminé, a horta começando a nascer novamente. Depois respondeu. Vou ficar. Rafael ergueu os olhos devagar. Mesmo depois de tudo? Cecília apertou o filho contra o peito, justamente por causa de tudo, porque agora ela entendia uma coisa importante. Aquela fazenda nunca foi apenas terra, era memória, era verdade, era a única parte da mãe dela que ainda existia viva no mundo. Os meses seguintes mudaram tudo. A verdade espalhou-se pela região inteira. As escrituras foram entregues às autoridades da cidade. Os crimes antigos começaram a ser investigados. Famílias que haviam perdido terras apareceram para testemunhar. Augusto Azevedo entregou tudo. As propriedades, os documentos, até a própria liberdade. Alguns diziam que fez isso por culpa, outros diziam que foi medo. Mas Dona Odete costumava responder. Às vezes Deus demora, mas faz o homem olhar para o estrago que causou. Rafael ajudou Cecília a reconstruir a Santa Amália. Juntos levantaram cercas novas, plantaram milho, recuperaram o pomar. A casa voltou a ter cheiro de comida, café fresco e criança correndo pelo corredor. E devagar, sem promessas grandes, sem palavras bonitas demais. Os dois começaram a curar um ao outro, porque amor de verdade nem sempre nasce em festa. Às vezes nasce no barro, na dor, na sobrevivência. Anos depois, numa tarde tranquila de inverno, Cecília estava sentada na varanda observando Gabriel correr atrás das galinhas
quando Dona Odete apareceu sorrindo pela estrada. Velhinha, mais curvada, mais viva. E então? Perguntou a velha. Valeu a pena ficar? Cecília olhou ao redor. A fazenda restaurada. O campo dourado pelo sol. Rafael consertando a cerca ao longe. O filho rindo no terreiro. E sorriu com os olhos marejados. Valeu. Porque ela finalmente tinha entendido. Às vezes a vida quebra a gente não para destruir, mas para arrancar das nossas mãos tudo aquilo que estava impedindo nosso verdadeiro caminho de começar. E aquela mulher que um dia foi expulsa de casa grávida e sozinha, terminou encontrando exatamente no lugar do abandono, o primeiro lar verdadeiro da vida dela.